Pessoal, hoje eu tive um probleminha com a nossa live e eu acabei perdendo todo o conteúdo que eu fiz. A live estava travando muito, então vou ter que regravar aqui todos os cortes. Então vamos começar falando aí pela Série A do Campeonato Brasileiro. Já dá o like, se inscreve aqui no nosso canal e vamos lá porque a gente tem alguns jogos que já aconteceram nessa rodada e alguns jogos para acontecer ainda dessa rodada para encerrar a rodada de número 35. Mas já começa com um jogo bombástico, que foi o Botafogo empatando com a equipe do Vitória dentro de casa e perdendo a liderança do Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense e assume, pelo menos provisoriamente, a liderança do campeonato, com 70 pontos. Algo importante que eu vinha citando há muito tempo também era o critério de desempate. O Palmeiras, com uma vitória a mais hoje, tem esse critério ao seu favor. Se o Botafogo quiser ser campeão, precisa ter mais pontos do que o Palmeiras, porque faltam 3 jogos, inclusive um jogo é um duelo direto entre eles, então é impossível o Botafogo reverter esse critério, porque precisaria que o Palmeiras empatasse 3 jogos, o Botafogo ganhasse 1 e perdesse 2. Aí empataria em pontos e nos critérios de número de vitórias, tá? Mas como os dois jogam já na próxima rodada, se enfrentam na próxima rodada, Palmeiras e Botafogo tem essa questão aí do critério de desempate a favor do Palmeiras, certo? E o Botafogo contra o Vitória foi um jogo ruim para o Botafogo, exatamente porque perde a liderança do campeonato. E para o Vitória, claro que sai com um gostinho amargo, porque o time tava vencendo até o finalzinho do segundo tempo. E aí sai o gol do Botafogo no final, que deu um pontinho lá para o Botafogo, ainda é ruim, mas que melhor do que zero. Para o Vitória, eram 3 pontos que colocariam o Vitória com 44 pontos, abriria 7 pontos da zona do rebaixamento e faltando aí 3 rodadas, né? Então ficaria numa posição bastante confortável o Vitória. Agora ainda fica ali, claro, numa posição que hoje ela tá, por enquanto, tranquila para o Vitória, porque tá distante em número de pontos, são 5 pontos de vantagem, e que Fluminense e Criciúma se enfrentam ainda nessa rodada, né? Então a pontuação ela pode ser de 5 pontos ou no mínimo 4, né? Pode ficar em 5 pontos ou diminuir para 4, porque o Criciúma ganhando, o Fluminense fica com 38. Fluminense ganhando, o Criciúma mantém-se com 37. E o empate bota o Criciúma com 38. Então a distância vai ser de 4 ou 5 pontos. Ainda é uma distância que dá uma certa tranquilidade para o Vitória. Tem muitos times entre o Vitória e a zona, isso é importante também, né? Porque coloca fogo aí nas outras equipes, mas o Vitória tá numa posição boa, poderia estar melhor ainda, né? Então sai aí com um gostinho amargo esse empate, mas um ponto é melhor do que nada. Fora de casa contra o líder do campeonato, até então, foi ótimo, né? Mas claro que por ter levado esse gol no finalzinho, o time fica com esse gostinho amargo, né? O Atlético Goianiense com essa derrota aí, o time já vinha há muito tempo capengando, né? Tava virtualmente rebaixado o time do Atlético, mas agora matematicamente rebaixado também, né? Com esse resultado. E o Palmeiras feliz da vida porque assumiu a liderança. Juventude e Cuiabá, um jogo ruim para a equipe do Juventude, contra um praticamente rebaixado também, o Cuiabá, perdeu pontos, né, desperdiçou 2 pontos aí a equipe do Juventude. Para o Cuiabá também foi ruim, porque deixa o time aí a 8 pontos do Fluminense e, como eu falei, Fluminense e Criciúma jogam entre si e quem pontuar aqui vai ultrapassar o Juventude. O Fluminense ganhando ou empatando passa o Juventude e o Criciúma ganhando passa o Juventude. Então o primeiro time fora da zona, depois dessa rodada, vai ter 39 pontos. Então em 9 pontos em disputa, o Cuiabá vai ficar a 9 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Virtualmente rebaixado o time do Cuiabá também. Só um milagre vai salvar a equipe do Cuiabá, né?
Um milagre daqueles, né? O Juventude precisa perder todos os pontos e o Cuiabá ganhar todos os pontos aí. E ainda tem o critério de desempate, menos 17, Juventude menos 12, né? Teria que tirar esse saldo também. São Paulo 2, Atlético Mineiro 2, um jogo bastante movimentado no final do sábado, né? 2 para o Atlético logo no comecinho do jogo, mas que durante a partida foram praticamente as duas únicas chegadas do Atlético, né? E o São Paulo foi buscar o empate ainda no primeiro tempo, mas parou por aí, né? O time do São Paulo não conseguiu reverter aí esse resultado, mas um pontozinho é melhor do que nada. Mas o São Paulo perde a oportunidade de se manter próximo aqui, né, do G4, G5. Claro que o São Paulo ainda pensa num Botafogo ganhando a Libertadores para aumentar uma vaga direta para a fase de grupos da Libertadores, para o São Paulo poder abocanhar uma vaguinha dessa aqui, mas que perde essa oportunidade de ficar numa posição melhor aí, né? E se der Atlético na final da Libertadores, o São Paulo precisa ficar em quarto. Ou torcer para o Flamengo entrar no G4 para abrir uma vaga para o quinto colocado e o São Paulo ficar em quinto, né? Mas esse empate aí tira pontos e o São Paulo perde a oportunidade de se aproximar aqui do G4, G5, enfim. Internacional 4-1 no Bragantino e isso daí estende a boa fase da equipe do Internacional. O Inter vem aí com... eu tava olhando, cara, no Campeonato Brasileiro, nos últimos 16 jogos, o Internacional ganhou 12 e empatou 4. Tava olhando durante a live, enquanto tava fazendo a transmissão, né? O Internacional teve aí alguns tropeços em Copas, né? Vamos voltar aqui. A belíssima fase da equipe do Internacional, né? Vamos colocar aqui os jogos só pra mostrar aí pra vocês. Cara, o Inter teve aqui no Campeonato Brasileiro 1, 2, 3, 4 vitórias consecutivas. Ah não, mas calma, isso aqui tá muito lá atrás, né? A última derrota do Internacional foi para o Atlético Goianiense. Então foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14, 15, 16 jogos sem o Internacional perder. Só empates contra Flamengo, Corinthians, Red Bull Bragantino e Cruzeiro. Os outros 12 jogos foram vitórias da equipe do Internacional, tá? Então, olha a grande fase do Inter. O início do ano foi ruim, né? O início do Internacional do Brasileirão foi ruim. E se não fosse esse início ruim, o time estaria naturalmente brigando pelo título, né? Como hoje está nas primeiras posições do Internacional. Já é o terceiro colocado, a 5 pontos do líder Palmeiras, né? Mas que se tivesse tido ali um iniciozinho de campeonato um pouquinho melhor, né? Estaria hoje efetivamente brigando pelo título, o Internacional. Já o Bragantino, com esse resultado, mantém-se na zona do rebaixamento e aumenta a agonia do time, né? Seria péssimo para a Red Bull ter o time rebaixado aqui no Campeonato Brasileiro. Seria uma diminuição de arrecadação, né, absurda. E aí teria que tirar do próprio bolso para tentar voltar à primeira divisão. Mas mantém-se aí na zona do rebaixamento a equipe do Bragantino. Bahia 1, Atlético Paranaense 1, dá sequência à má fase da equipe do Bahia, despencando na tabela, né? E cada vez mais dependendo aí do título do Botafogo, por exemplo, para aumentar uma vaguinha na Libertadores, para o Bahia poder tentar uma vaguinha pelo menos na pré-Libertadores, já que uma vaga direta tá praticamente impossível. Cruzeiro perdeu o título da Sul-Americana, né? Então não aumenta, não estende essa vaga para o G8. Mas no máximo o Botafogo ganhando estende essa vaga para o G8 aqui, né? Mas o Bahia está sendo perseguido de perto aqui pelo Corinthians. Corinthians que com 47 pontos vem também numa fase excepcional. Aumenta essa boa fase a equipe do Corinthians, então vamos colocar aqui também para ilustrar, né? Corinthians... Opa, faltou o O. A equipe do Corinthians, cara, vem também numa grande fase, né? No Campeonato Brasileiro, a sequência do Corinthians é muito boa. Perdeu aqui para o Racing na Sul-Americana, mas vem de 5 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Um empate com o... Não, calma. No Campeonato Brasileiro, então, são 6 vitórias consecutivas.
né? Porque o empate aqui foi contra o Flamengo na Copa do Brasil. E aí tinha um empate contra o Internacional, né? A última derrota no Brasileirão foi para o São Paulo, lá em setembro, né? Então são 7 jogos com 6 vitórias consecutivas e um empate para o Corinthians. Então a tendência é que o Corinthians, nessa reta final, consiga ultrapassar o Bahia, pela má fase do Bahia e pela boa fase do Corinthians, né? A tendência é essa. Então o Bahia tá numa situação aí de deixar escapar uma vaga na Libertadores que, pelo início de temporada que fez o Bahia, parecia certa essa vaga, né? Mas enfim, é aí a rodada parcial do Campeonato Brasileiro, né, 35ª rodada até aqui, e alguns comentários aí sobre a tabela de classificação. Deixa o seu like aí nesse corte, acompanha lá o Espaço da Bola também, vamos tentar solucionar esse probleminha aqui que deu no computador para tentar voltar a fazer as lives normalmente, beleza? Mas já dá o like, se inscreve aqui no canal de cortes, porque estamos trazendo aqui o nosso conteúdo para vocês, beleza, galera? Um abraço!